Galera, tudo bom? Boa noite para todos vocês. Quero mandar um abraço a todo mundo que estiver aí assistindo ao vivo. E quero falar o seguinte: hoje a gente vai fazer meio que um resumão sobre tomografia para vocês. Eu acho que tem coisas que todo médico, todo idealmente profissional de saúde deveria saber sobre tomografia, mas que o médico generalista, cara, é obrigatório ele saber isso, porque, querendo ou não, apesar do radiologista ser o dono da especialidade, a solicitação do exame é do médico assistente. Então, quando o paciente vem para nós, ele já fez o exame, ou seja, depende muito de vocês entender cada situação em que é realmente necessário fazer, por que fazer, né? Qual é o que para que serve esse exame? Porque uma das coisas que a gente mais sofre hoje em dia é com exames mal indicados. Eventualmente a gente deixa de pedir exame quando deveria pedir e pede exame quando não deveria pedir. Então, para simplificar bastante o que a gente vai falar na aula de hoje, eu vou fazer um resumão de tudo que importa em tomografia, trazendo aqui para vocês 7 fatos sobre tomografia que todo médico precisa saber. Ao final da aula de hoje, eu quero que você saia daqui tranquilo, entendendo bem, de uma forma geral, para que serve esse exame e o que eu posso ou não fazer com ele. E o primeiro fato sobre a tomografia que você precisa saber é que a física por trás da TC é a mesma do raio-x. Como assim, João? Você está me dizendo que um mero raio-x é a mesma coisa de uma TC? Bom, na verdade, fisicamente eles são. Ambos os métodos são formados pelo que a gente chama de radiação ionizante, que é quando a gente emite um feixe de raios, esse feixe de raios atravessa o corpo do paciente e o raio que para no corpo do paciente não impressiona o filme, enquanto que o raio que consegue atravessar o corpo do paciente vai lá e impressiona o filme. É assim que funciona no raio-x. Então, mesmo que a gente ache que não, né? É estranho a gente pensar, a área mais branca no raio-x não é onde o raio está chegando, é onde o raio não conseguiu chegar, onde o raio foi atenuado. Então, por exemplo, a coluna, como é muito densa, não deixa o raio passar e ali fica branco. É a mesma coisa na tomografia. A diferença na tomografia não é a física, não é a radiação. Ambos os exames usam a mesma radiação. A diferença na tomografia é a forma de aquisição e de interpretação dos dados a partir dessa radiação. Então, enquanto no raio-x a gente usa uma ampola com um detector, que é o filme, né, para formar imagens em 2 dimensões, então está aqui a ampola, o detector está aqui embaixo, o raio atravessa, faz a imagem aqui embaixo. Formar imagens em 2 dimensões como essa daqui. Eu vejo tudo sobreposto, eu vejo mais o que é mais denso e eu vejo menos o que é menos denso. No raio-x, para eu poder diferenciar uma estrutura da outra estrutura, eu preciso ter diferença de contraste. Então, se eu coloco em contato partes moles com gordura, por exemplo, eu não consigo diferenciar uma coisa da outra, porque para o raio-x elas são muito parecidas. Então, como vocês podem ver aqui, os raios-x são imagens em 2 dimensões. A TC ela chegou para mudar isso. O método de aquisição da imagem é bem parecido. Você tem agora dentro desse aparelho uma ampola, só que essa ampola ela vai girando, gente. É por isso que o aparelho é redondo, porque a ampola ela está girando o tempo todo enquanto ela dispara vários raios X, né? Vários feixes de radiação ionizante. Então a ampola vai girando e disparando os feixes, e do outro lado aqui da ampola eu tenho o que a gente chama de fileira de detector. Então, enquanto no raio-x a gente tem um filme para captar aquela imagem, fazer uma imagem 2D, na tomografia eu tenho várias fileiras de detectores, como se fossem vários microfilmes pegando a imagem de cada parte do corpo do paciente.
E enquanto o tubo gira disparando o raio, o detector ele está lá recebendo a informação de todos os ângulos do paciente. Então, ó, eu tenho o tubo aqui e do outro lado eu tenho a fileira de detectores. O tubo vai girando, os detectores também. De forma que na tomografia eu obtenho dados sobre a passagem do feixe em cada centímetro do paciente. Nada escapa. E aí que está a mágica da coisa. Todos esses dados, essa montanha de dados, é enviada para o software do equipamento que forma a imagem a partir desses vários feixes que foram emitidos. Então, na tomografia, diferente da radiografia, a gente não tem uma imagem em duas dimensões. Nós temos uma imagem de todo o corpo do paciente. A gente consegue ver desde a pele aqui, ó, bem clarinha aqui a pele. Eu vou até... Ah, não, acho que tá aparecendo direitinho minha tela, né? Ótimo. Então, a gente vê aqui bem clarinho aqui a pele, o subcutâneo, o músculo, que está mais em cinza aqui, os ossos, até o outro lado, ó, coluna dorsal, musculatura paravertebral, subcutâneo e pele aqui também. O legal da tomografia é que a gente consegue trabalhar esses dados que foram obtidos de várias formas, inclusive mudando a janela, né? O nível de tom de cinza que a gente enxerga. O olho humano ele tem uma capacidade muito limitada para enxergar faixa de cinza, mas através do software da tomografia a gente consegue alargar ou diminuir essa janela e olhar a mesma estrutura de forma diferente. Então aqui eu estou numa janela que é chamada janela de Mediastin. Nessa janela eu vejo o tórax do paciente e eu foco em avaliar as partes moles. Eu vejo muito bem a diferença entre músculo, gordura, pele, osso, mas eu perco a diferenciação do parênquima pulmonar. Enquanto que na janela, que a gente chama janela de pulmão ou de parênquima, a gente vê com muito detalhe o que está acontecendo no parênquima pulmonar. Eu vejo cada vasinho passando pelo parênquima pulmonar, cada brônquio que passa por ali. Enquanto as partes moles da parede abdominal, ou abdominal não, né, do tórax, ou do mediastino, elas vão estar mais difíceis de se avaliar, porque estão todas mesmo de uma faixa de tom de cinza muito próximo, tá? Então, basicamente, a graça da TC é a gente conseguir, primeiro, enxergar todas as estruturas do corpo do paciente sem estar sobreposta e conseguir manipular essa imagem para enxergar essa mesma estrutura de várias formas diferentes. A tomografia quase sempre é obtida com um plano que a gente chama de plano axial, em que a gente vê literalmente uma rodela, uma fatia do paciente. A analogia que eu sempre faço é de como uma pessoa que vai cortar o queijo em uma máquina de fatiar. Você vai colocar aquele pedaço longo de queijo, ou de mortandela, ou de presunto, se você preferir, na máquina de fatiar, e aquela máquina vai fazendo vários cortes, e esses cortes vão saindo redondos, ou se o formato do queijo for quadrado, quadrados, né? Talvez a mortandela seja uma analogia melhor. Vai formando vários cortes redondinhos e você consegue ver corte por corte desse, tá? Se você junta todos esses cortes, você reconstrói todo o pacote lá de mortandela que você cortou. Só que você tem a capacidade de ver fatia por fatia daquela ali. É exatamente isso que o tomógrafo faz. Ele vai me dar fatia por fatia do corpo do paciente e sou eu que escolho a grossura dessa fatia. Porque se eu faço várias fatias bem finas, beleza, eu vou ver as coisas com mais detalhe. Mas eu posso fazer as fatias mais grosseiras e eu vou deixar de ver determinadas alterações que são muito pequenas e que acabaram ficando dentro daquela fatia mais grosseira. Ah, João, mas por que então fazer fatias grosseiras? Por que eu não faço sempre as finas, já que as fatias mais grossinhas vão me fazer perder pequenas alterações? Porque cada fatia dessa custa radiação. Quanto mais fino é o corte, quanto mais imagens eu faço, mais eu estou irradiando esse paciente. É claro que sempre que isso representar um benefício diagnóstico, deve ser feito,
porque não existe radiação demais quando a saúde está em jogo, tá? É sempre optar pelo diagnóstico. Porém, em muitas situações a gente consegue fazer diagnóstico bem feito com fatias mais grossas. Então eu não preciso fazer corte de 1 milímetro quando corte de 3 ou 5 milímetros vai resolver a minha vida, por exemplo, no abdômen. O abdômen funciona muito bem com cortes de 3 milímetros, você quase não percebe a diferença. É diferente de quando eu quero avaliar, por exemplo, via biliar em uma coluna de ressonância magnética, que eu preciso fazer cortes muito finos, de 1 milímetro ou até menos, para estudar cada um daqueles ductos. Aqui a gente está diante de uma tomografia do crânio, e nessa tomografia do crânio fica muito fácil entender a diferença entre tomografia e ressonância magnética. Na tomografia, o osso é branco de doer o olho. Branco de doer o olho. Então, quando eu olho para a calota craniana, na hora eu sei que eu estou diante de uma tomografia, porque é branco de doer o olho, o osso. Se fosse uma ressonância magnética isso aí, essa calota estaria cinza escuro ou até mesmo preta. Então, João, como eu sei se é ressonância UTC, se as duas são fatias do paciente? São exames que são adquiridos geralmente em plano axial. Olha para o osso, tá branco, TC, tá cinza escuro, um cinza diferente, ressonância. Beleza. O segundo ponto sobre a tomografia é que ela é um exame extremamente rápido. Lá no início da criação da tomografia, a gente tinha apenas uma fileira de detectores. Era o que a gente chamava de tomografia single slice, né? Na verdade, para você ter ideia, no início mesmo, a tomografia ela nem conseguia fazer o giro de 360 graus no paciente. O aparelho fazia uma volta e tinha que retornar, porque os fios que conectavam aquela estrutura toda iriam embolar se ele fizesse o giro de 360. Com o avanço da tecnologia, esses fios conseguiam ajustar para que o aparelho conseguisse fazer o giro completo, e no início a gente tinha apenas uma fileira de detectores, que era chamada single slice, né? Era apenas uma fileira de detectores. Depois veio 2 fileiras, 4 fileiras, 8 fileiras, 16 fileiras. A partir de 16 fileiras, você já consegue ter exames razoáveis, 32 fileiras, 64 fileiras, que é uma máquina com a capacidade de fazer excelentes exames, 128 fileiras, e por aí vai, 256, 512. Eu não sei se tem maior do que 512 já, mas com certeza não existe limite para essa capacidade de acrescentar fileiras de detectores, tá? E para você ter uma ideia, a partir de 64 fileiras, que é uma tecnologia que a gente já tem há algum tempo, já dá para fazer, inclusive, tomografias tão rápidas a ponto da gente conseguir gatear, sincronizar a aquisição das imagens ao batimento do coração, de forma que você consegue adquirir a imagem sempre no mesmo batimento cardíaco e, por exemplo, avaliar coronárias, câmaras cardíacas. Então, a radiologia aplicada à cardiologia é uma área em franco desenvolvimento, é uma das áreas que mais crescem dentro da radiologia e diagnóstico por imagem hoje. Mas a gente está tão interessado na rapidez do exame de tomografia por causa de situações como essa daqui. Protocolo AVC. Cenário de emergência, cenário que o paciente não tem tempo a perder, a tomografia vai ser sempre uma boa pedida em caso de estabilidade do paciente. Porque a tomografia, gente, ela é feita em pouquíssimos segundos. Em segundos, eu faço um exame de tomografia. Para vocês terem ideia, um exame de tomografia considerado demorado vai levar 3 minutos. Enquanto que uma ressonância magnética, ela vai levar, se for muito rápida, um protocolo AVC, que vai fazer poucas sequências ali, vai levar pelo menos 5 minutos. Em média, os exames de ressonância magnética levam de 15 até 40 minutos. Tem exame de ressonância magnética cardíaca, por exemplo, que pode levar mais de 1 hora para ser feito. Isso eu estou falando de tempo de mês. O paciente já está deitado, o exame está acontecendo, ok? Então, a tomografia é realmente um exame que hoje é feito em poucos segundos. E isso é excelente
para as emergências, por exemplo, AVC. Então, só para aproveitar, o que é o protocolo AVC, que exame eu peço no AVC, eu consigo resolver minha vida no AVC só com tomografia. Eu faço uma TC sem contraste para ver se tem sangramento, faço uma angio-TC para ver se tem oclusão de grandes vasos, né? Se eu consigo enxergar que vaso que foi afetado ou se tem alguma outra causa para aquele problema do paciente. E eu faço uma perfusão por tomografia para avaliar o mismatch, a zona de penumbra ou zona isquêmica. O que é isso, João? Bom, zona de penumbra é a parte do cérebro que está sofrendo, mas ainda não morreu por causa do AVC. É aquilo que a gente chama de área de isquemia que dá para salvar, tá? Como é que eu olho isso? Você vai utilizar um software que calcula os dados do contraste conforme ele vai chegando em todas as partes do cérebro. Então, se o contraste está chegando, significa que a célula ainda está viva. Então, aqui no caso, o azul é contraste chegando, célula viva. Ah, João, e o vermelho é porque tem célula morta, tem várias áreas de necrose aí? Não, esse vermelhinho aí é só artefato. Por exemplo, aqui, seio transverso, tá? Então, é só artefato. Terceiro ventrículo. Então, não tem aí área de necrose evidente. O que está de vermelho é só artefato de áreas que não tem neurônio. Enquanto que o Tmax, ou o tempo, é o tempo que leva para o contraste que já chegou ali passar por ali. Então, o contraste chegar, o F, né, o fluxo, CBF, CBV, tudo que tem B de sangue é onde o contraste está chegando, ou seja, onde está passando sangue. Na verdade, é B de blood, que em inglês é sangue, tá? Mas o T de tempo do MTT ou do Tmax é o tempo que está levando para esse contraste, mesmo que está chegando, passar. E é óbvio, se não está chegando nenhum contraste, o tempo também vai estar alterado. Quando eu encontro uma área que tem fluxo sanguíneo, ou seja, que está azulzinha no mapa, mas que está com MTT ou com Tmax alterado, eu estou diante de uma área de mismatch, ou seja, diferença entre fluxo e tempo, ou seja, uma penumbra isquêmica. Se eu trombolizar esse paciente, seja química ou mecanicamente, eu tenho grandes chances de salvar essa área de isquemia. Terceiro fato sobre a tomografia é que não é um exame perfeito, artefatos eles são um problema. Imagina que você tem um paciente desse que tem história de ter tomado um tiro anteriormente ou que fez um tratamento para um aneurisma de carótida, um aneurisma de cerebral médio, aneurisma de carótida, ali no polígono de Willis. E aí você precisa fazer novamente o exame desse paciente porque ele está com cefaleia, com red flag, e você quer avaliar o crânio dele. Você pedindo a tomografia, bom, você vai conseguir fazer o exame, porém, você vai se deparar com um artefato desse aqui, que é um artefato que a gente chama de strike, ou de endurecimento do feixe. O que é esse artefato? Esse artefato aqui acontece quando eu tenho uma estrutura muito densa mesmo, tipo metais em geral, que acaba atrapalhando a visualização daquelas estruturas que estão ao redor. Imagina, se em meu método de aquisição, se a física da coisa é raio que está passando pela estrutura, atravessar a estrutura, quando o raio tenta passar pelo metal, ele não consegue passar. Então, o que acontece? O raio tenta passar e não consegue, aqui atrás forma uma sombra. Só que o que acontece? O aparelho está girando. Então, eu tenho esse artefato meio que áreas de sombra entremeadas a essas áreas de hiperdensidade, como um aspecto de strike mesmo, um feixe heterogêneo, como a gente está vindo aqui, alternando entre áreas hipodensas e áreas hiperdensas. O fato é que isso aqui atrapalha muito, gente, a gente enxergar o resto do parênquima. É completamente impossível fazer um diagnóstico, por exemplo, de sangramento aqui ou de um outro aneurisma.
essa área do exame foi completamente comprometida e não vai dar para falar muita coisa dessa região. Então, quando vocês pedirem o exame para o paciente, é muito importante você saber se o paciente tem metal naquela parte do corpo que vai ser avaliada, porque potencialmente o exame vai ser muito degradado se tiver metal ali. Outro artefato que é um problema muito sério na tomografia, mas é mais sério ainda na ressonância, é o artefato de movimentação. Então imagina que eu estou lá com o paciente fazendo o exame e ele está parado. Se o paciente está parado, a imagem que eu vou ter dele é perfeita. É exatamente a representação do que está no corpo dele. Porém, se esse paciente está se mexendo durante o exame, eu faço a aquisição, o feixe passou no intervalo temporal em que essa cúpula estava aqui. Aí, de repente, o aparelho joga outro feixe e o paciente respirou ou se movimentou. E nesse outro intervalo temporal, a cúpula diafragmática já estava em outra posição. O que o software faz? O software fica doido. Ele recebe as informações como se tivesse cúpula nos dois lugares. E aí ele acaba formando, essa espécie de dupla sombra, ou como se fosse uma imagem fantasmagórica aqui, que atrapalha a gente a avaliar essa região. Então, isso aqui não é vidro fosco nem consolidação, isso aqui é só artefato de movimentação. Por exemplo, nas angiotomografias, esse tipo de artefato é muito mais grave, porque para eu conseguir ver exatamente se um vaso está alterado ou não, eu tenho que ver com muita precisão esse vaso. E aqui, por exemplo, a gente está vendo a aorta ascendente, que é mais próxima do que está anterior, do externo. A ascendente é mais anterior, a descendente é mais dorsal, a aorta descendente, cor vertebral dorsal. Então, essa aqui é um anjo de aorta, e eu estou vendo o que poderia ser muito bem um flap de dissecção intimal. Ou seja, esse exame poderia ser facilmente confundido com a dissecção de aorta por um examinador menos experiente. Mas isso aqui nada mais é do que um paciente que respirou ou que se movimentou enquanto o exame estava sendo feito. Eu percebo isso porque eu estou vendo aqui o que parece ser o flap, mas eu vejo que aqui também tem uma coisa esquisita, que esse flap aqui parece que se continua para fora, ou seja, na verdade isso aí é só movimentação inadequada. E aqui, será que a gente está diante de uma fratura do crânio? Olha só, nossa, que fratura, hein? Deve ter sido o maior politrauma da face da Terra. Inclusive, como é que esse paciente está vivo para fazer essa tomografia, né? Ele teve uma fratura, uma luxação de cérebro, né? É uma luxação de cérebro. Um pedaço do cérebro está aqui, outro pedaço está aqui. É verdade esse bilhete? Não, né? Isso aí não é fratura nem luxação de cérebro. Isso aí é só artefato de movimentação. Esse paciente certamente estava dentro do aparelho fazendo isso aqui, ó. Então, quando o paciente é meio agitado, você não pode fazer o exame com o paciente agitado. O paciente agitado, não adianta, você vai irradiar ele à toa. Tem que fazer sedado o exame, ok? Isso é 1000 vezes pior para a ressonância magnética. Então, já aguarda essa dica para a ressonância magnética também. Beleza? Ok? Olha só. Antes de te falar por que a TC é a melhor pedida no trauma, eu não sei nem quantas pessoas tem ao vivo aqui. Se o pessoal da organização puder me falar, vai ser bom. Mas eu queria só falar que no final da aula eu vou dizer para vocês como você pode acabar recebendo o meu primeiro livro gratuitamente, como um presente. Então, no final da aula, eu vou contar um jeito que você pode acabar conseguindo receber o meu primeiro livro gratuitamente. Inclusive, as 100 primeiras pessoas que vão receber esse livro vão receber com a dedicatória. Se você me acompanha nas redes sociais ou no canal do YouTube e quer ter esse livro com a dedicatória, fica até o final da aula que eu vou dizer para você como é que você faz isso, tá? Então, vamos lá,
Por que a TC é a melhor pedida no trauma, gente? Porque trauma costuma ser um cenário em que o raio-x é feito em condições técnicas inadequadas, principalmente politraumas graves. O exame tem muita alteração e, frequentemente, o raio-x não consegue dizer todas elas, a ultrassonografia não consegue dizer todas elas e a ressonância é demorada demais para um paciente que está no contexto de emergência fazer. Então, a tomografia costuma ser o melhor exame no contexto de trauma, desde que o paciente esteja estável, tá? Se o paciente está instável, no máximo você vai pedir um FAST para ele, estabiliza e depois você leva para TC. Mas perceba como é mais fácil ver nesse paciente de 50 anos que foi vítima de um atropelamento, que nessa radiografia que a gente poderia ficar muito em dúvida do que é essa opacidade aqui no terço médio inferior do pulmão esquerdo. Na tomografia é muito fácil perceber que isso era uma baita de uma hérnia diafragmática traumática, uma ruptura traumática do diafragma, tá? Você poderia ficar pensando lá no raio-x, será que é um derrame? Será que é uma consolidação? A TC ela não permite essa dúvida. Inclusive, cuidado com o excesso de segurança em raio-x se você não está treinado para avaliar raio-x, tá? Raio-x tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não é achar que você vai saber, assim, como uma revelação divina quando você estiver lá no plantão. Se você não sabe raio-x, se você não tem segurança no raio-x, essa segurança não vai vir magicamente com o tempo, não, tá? Se você acha que ela vai vir, vai acontecer esse tipo de coisa aqui com você, ó. Quem analisou aquele raio-x achava que sabia ver raio-x e achou que era um derrame aquilo ali. E passou um dreno no tal do derrame. Ele acabou quase drenando, foi o estômago. Porque aquilo ali, como a gente viu aqui na tomografia, é uma hérnia diafragmática, uma ruptura traumática do diafragma. Então, galera, não subestima a radiografia não, tá? Se você não está bem nisso, procura se inteirar, porque é um exame extremamente importante para o plantão. E eu acho que todo mundo que está assistindo essa aula aqui, ou já está dando, ou vai começar a dar plantão em breve. Por exemplo, nesse cenário aqui, eu tenho uma grande redução da transparência no pulmão esquerdo, também no pulmão direito, e aí a gente fica se perguntando, o que será que é isso aqui, né? Só que o principal achado dessa radiografia, ele não está tão fácil de enxergar, não. O principal achado dessa radiografia está aqui, ó, que é o tal do sinal do seio ou do sulco profundo. Só que enquanto o sinal do sulco profundo no raio-x é uma coisa subjetiva, que nem todo mundo vai conseguir ver, esse sinal que representa pneumotórax, na tomografia é muito fácil de ser identificado. Olha só, o ar aqui, ó, fora do pulmão, o pulmão está aqui, o ar pretão aqui fora, ó, dentro do arcabouço, mas fora do pulmão. Olha só como é fácil ver pneumotórax na tomografia. Então, a tomografia é o método mais sensível para pneumotórax, para pneumoperitônio, para tudo quanto é coisa relacionada a trauma. O melhor exame no trauma é a tomografia. Trauma tem T de tomografia, beleza? E eu quero que você se lembre o seguinte, se o trauma é grave o suficiente para você estar pedindo o exame, você devia estar injetando contraste. Não é todo trauma que precisa de tomografia, mas se você pediu tomografia porque você acha que é um trauma que merece, você devia estar enxergando contraste. Injetando contraste. Porque algumas das complicações mais graves e mais importantes de se afastar no contexto de trauma só vão ser detectáveis mediante injeção de contraste, como pseudaneurismas, como extravasamento, sangramento contínuo, como lacerações discretas, só vai ver se injetar. O quinto fato sobre tomografia que todo médico precisa saber é que nem sempre a TC é melhor do que o ultrassom. Não é uma escadinha os exames de imagem. O raio-x é o pior de todos, aí vem a ultrassom que é melhor do que o raio-x, mas é sempre pior do que a TC, aí vem a TC que é melhor do que o ultrassom, mas é sempre pior que a ressonância, e a ressonância é o olho de Horus que tudo vê, o melhor exame da galáxia. Não.
imagem não funciona desse jeito. A TC nem sempre é melhor do que o ultrassom. Alguns cenários clínicos que o ultrassom é muito melhor do que a tomografia. Suspeita de coledocolitíase, avaliação de via biliar intrahepática, detecção de cálculo no colédoco ou nas vias biliares, incluindo a vesícula. Então, aqui, ó, essa imagem em cabeça de medusa é a típica imagem da dilatação de via biliar intrahepática, enquanto essa imagem que a gente chama de duplo cano, aqui está a veia porta, aqui está o colédoco, é a imagem típica da dilatação de colédoco, frequentemente por coledocolitíase, tá? E a colecistite, as condições inflamatórias da vesícula, né, as patologias de vesícula como um todo, é muito melhor da gente ver na ultrassonografia, ok? Tá cá a vesícula com paredes espessadas, frequentemente com cálculos no interior. Beleza? Olha os calculinhos aqui. Ok? Aparelho geniturinário, testículo, ovários, útero e próstata é a ultrassonografia, o método, gente. TC vai no máximo ver complicações, mas é a ultrassonografia que deve fazer o diagnóstico, tá bom? A TC não é boa para esses órgãos. Então, quando você pede uma TC de pelve para ver o útero, você está fazendo uma coisa que não faz sentido nenhum. O que o ultrassom vê no útero é muito mais do que o que a TC consegue ver no útero ou no ovário. Então, vocês vão receber muito frequentemente nos laudos a seguinte frase: lesão na região anexial inespecífica ao método, correlacionar com ultrassom, não sei o que, nódulo no útero inespecífico, correlacionar com ultrassom. Porque o método na pelve, no sistema geniturinário, excetuando os rins, tá? Isso é muito bom para rim, para ureter. Mas quando a gente fala de uretra, quando a gente fala de pênis, testículo, ovário e útero, próstata é ultrassonografia. Aqui a gente está vendo um testículo normal, compara, ó, esse está normal no long, no transversal, com um testículo vascularizado versus um testículo edemaciado, heterogêneo, que não tem vascularização ao Doppler. Liguei a caixinha aqui do Doppler, ó, não tá pintando coloridinho, tá? Ó, isso na TC, você não vai fazer esse diagnóstico, você não vai fazer o diagnóstico da torção. Você vai, no máximo, ver que um testículo tá mais estranho que o outro, tá maior do que o outro, mas você não vai dar o diagnóstico da torção. Trauma, ruptura testicular, ultrassom é excelente para ver. Ele vai ver a irregularidade do testículo, que a TC não vai conseguir ver com tanta facilidade, vai ver o sangue na bolsa testicular, vai ver o hematoma intratesticular, como essa área heterogênea que não está sendo vascularizada. Então, testículo, ovário, trompa, epidídimo, tudo, a ultrassonografia é melhor do que a tomografia. Ok? E o sexto fato sobre TC que todo médico precisa saber é que nem sempre a ressonância é melhor do que a TC. João, nem sempre a ressonância é melhor do que a TC? Como assim? É verdade. Olha só. Dá uma olhada nesse caso aqui, por exemplo, que foi uma questão da USP. Mulher de 69 anos de idade, natural e procedente de São Paulo, é dentista, tabagista, 20 anos máximo, apresenta dispneia e tosse seca há 2 anos, sem outras queixas. No exame clínico, apresenta saturação de 90% em ar ambiente e estertores em velcro bilaterais, sendo o restante do exame clínico normal. A radiografia e tomografia do tórax estão a seguir. A espirometria mostra VF1 e CVF diminuídos em relação à relação VF1-CVF preservada. E aí ele te dá uma radiografia do tórax com a área de heterogeneidade no tecido inferior de ambos os pulmões e te dá uma tomografia com achado que é patognomônico da condição que ele quer como resposta. Então, dá uma olhada aqui, ó. Tomografia do tórax, radiografia. Completamente inespecífico a tomografia, enquanto a tomografia tem um achado patognomônico. Qual a principal hipótese diagnóstica?
Bom, patognomônico mais ou menos, tá? Mas eu vou explicar isso. Fibrose intersticial pulmonar idiopática, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumoconiose, tuberculose pulmonar. Bom, gente, essa questão aí, ó, o que a gente está vendo na tomografia? A gente está vendo, ó, múltiplos pequenos cistos agrupados em múltiplas fileiras na periferia do lobo inferior. Então, cada bolinha preta dessa aqui é um microcisto e eles estão em múltiplas fileiras na periferia do exame. Esse é o padrão que a gente chama de faveolamento pulmonar, ou cistos de faveolamento. Faveolamento é patognomônico de fibrose. Mas claro que fibrose acontece em vários cenários clínicos. Só que o principal cenário clínico que ocorre a fibrose é na fibrose intersticial pulmonar idiopática. E é por isso que essa era a resposta certa do exame. Se você não lembrasse mais nada, mas soubesse que faveolamento é igual a fibrose, você acertava essa questão, porque só tinha uma alternativa que estava escrita a palavra fibrose para você marcar. Doença pulmonar obstrutiva crônica não faz faveolamento. Pneumoconioses não vão fazer faveolamento com esse padrão de lobo inferior, que é um padrão típico, né, gradiente ápico basal, padrão típico da fibrose pulmonar idiopática, e tuberculose pulmonar também não vai fazer faveolamento com esse padrão. E é na tomografia que você avalia bem o pulmão. A ressonância do tórax é um exame extremamente limitado. Para ver doença de parênquima pulmonar, eu preciso da tomografia. Hoje ainda a tomografia é o padrão ouro para as doenças do parênquima pulmonar, para as intersticiopatias. Você resolve até onde dá para estreitar o diagnóstico, você faz esse estreitamento com a tomografia, tá? É diferente do abdômen, que a ressonância costuma ser melhor do que a tomografia em quase todos os cenários. É diferente de neuro, em que a ressonância costuma ser melhor do que a tomografia em quase todos os cenários, de pelve, que a ressonância é melhor em quase todos os cenários. No tórax, quem manda chuva é a tomografia, ok? Então aqui a gente tem um padrão típico de fibrose pulmonar idiopática, que é quando a gente tem esse padrão de faveolamento com gradiente ápico-basal, ou seja, tem mais na base e menos no ápice, e predomínio na periferia do cisto de faveolamento, sem uma causa conhecida. Então, esse paciente não tem nenhuma doença fibrosante conhecida. Esse é o padrão chamado padrão PIU, pneumonia intersticial usual. E quando eu não encontro uma causa de fibrose conhecida, a gente atribui isso à fibrose pulmonar idiopática. E o sétimo e último fato que todo médico deveria saber sobre tomografia, e talvez esse seja um dos mais importantes, é que o contraste não é o vilão. O contraste foi visto por muito tempo como um grande vilão na tomografia. Todo mundo tem medo de reação alérgica, tem medo de o paciente desenvolver insuficiência renal após o uso do contraste, mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Mas antes de falar por que o contraste não é o vilão, eu só quero te mostrar como é que o contraste age na tomografia. Primeiro, você está aqui diante de um exame sem contraste. No exame sem contraste, tudo é muito parecido. A densidade das estruturas é toda muito próxima e a gente tem dificuldade para diferenciar uma coisa da outra. Perviedade, a gente não avalia no sem contraste. Não tem como dizer se a aorta está pérvia ou não em um exame sem contraste, por exemplo. Se tem isquemia, se tem trombose. Mas aí, à medida que eu injeto esse contraste, ele vai chegando primeiro em algumas estruturas e depois em outras estruturas. Então, por exemplo, a primeira fase do contraste é a fase que a gente chama arterial. Quando eu injeto contraste na veia do paciente, a primeira fase é a arterial. Mas como assim, João? Não devia ser a venosa se eu estou injetando na veia? Mas repara, quando se injeta na veia braquial, por exemplo, esse contraste da veia braquial vai direto para o átrio direito, ele não passa pelo resto do corpo, ele vai direto para o átrio direito, né? Pegou o subclave átrio direito, do átrio ventrículo direito, do ventrículo vai para o pulmão, do pulmão volta ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí ele vai para a
a aorta e chega no resto do corpo, tá? Então, a primeira fase que interessa para nós é a fase arterial, quando esse contraste está na aorta e nos seus ramos. Essa fase, eu posso obter ela bem precocemente, ali 20 segundos após a injeção do contraste, e essa fase bem precoce é boa para angiotomografia, mas a fase que eu mais uso quando a gente está avaliando lesões em geral é a fase arterial tardia, que é quando o contraste, além de estar chegando na aorta, ele começou a chegar em alguns órgãos, como o pâncreas, o baço, o córtex renal, algumas alças e, pasme, o sistema porta. Então, na fase arterial do contraste, a fase arterial ideal, você vai ter algum contraste na veia porta já chegando, tá? Por quê? Porque ele já foi para a alça intestinal e já voltou pelo sistema porta. A próxima fase é a fase portal. Mas deixa eu só lhe falar porque a fase arterial é interessante. Por exemplo, aqui no pâncreas, muitos tumores pancreáticos eles são hipovasculares na fase arterial. Então, o realce do parênquima acaba permitindo que a gente enxergue a lesão pancreática. No fígado é o contrário. Muitos tumores hepáticos são hipervasculares na fase arterial. Então, o tumor realça, mas o parênquima ainda não realçou, fazendo com que aquele tumor se destaque e a gente consiga enxergar ele facilmente. Já na fase portal, eu começo a ter um enchimento melhor do fígado, das veias suprahepáticas e do parênquima renal como um todo. Eu estou começando a pintar melhor esse parênquima renal. É a fase em que o baço ele realça melhor e que as veias realçam melhor. Depois dessa fase, eu tenho a fase considerada fase nefrográfica, que é quando todo o rim pinta bonitinho e eu consigo ver tumores hipovasculares no parênquima renal. E depois eu tenho a fase chamada de equilíbrio, que é quando eu tenho o contraste sendo excretado pelo rim no sistema coletor, eu consigo enxergar tumores no sistema coletor aqui, e eu também consigo enxergar tumores ricos em fibrose, porque a fibrose ela demora mais para realçar. Então, por exemplo, o colangiocarcinoma, que é um tumor hepático da via biliar, rico em fibrose, ele vai realçar mais nessa fase mais tardia. Então, dá uma olhada aqui na diferença, ó, aorta sem contraste, fase arterial, aorta branca, fase portal, a aorta não está tão branca assim, e eu já vejo mais contraste nas veias hepáticas. Fase de equilíbrio, parece que o contraste foi embora, mas na verdade ele está sendo excretado pelo rim. Então, sem contraste, arterial, portal, equilíbrio. E esse artigo aí, ele vem mostrar para a gente, para quem quiser ler esse artigo depois, está aí o nome do artigo, que, na verdade, o risco maior associado à disfunção renal aguda durante o internamento não tem relação estatística com o paciente ter feito ou não o uso do contraste na tomografia. O maior fator de risco para descompensação durante o internamento, descompensação da função renal, insuficiência renal aguda, o verdadeiro vilão é uma condição renal prévia descompensada. Então, o paciente que já está previamente com o rim descompensado, ele vai fazer insuficiência renal aguda, independente se ele usou contraste ou se ele não usou. Usar o contraste não aumenta esse risco, segundo os trabalhos mais recentes, tá? Então, o contraste não é esse vilão todo. Você precisa fazer diagnóstico usando contraste para ajudar o paciente, você não deve deixar de fazer por estar preocupado que esse paciente venha a desenvolver uma disfunção renal. É claro que existem cenários em que eu vou evitar usar contraste, por exemplo, num paciente que é dialítico, porque é um paciente que praticamente não pode mais receber sobrecarga volêmica, mas mesmo nesse cenário em que o paciente, se ele precisar mesmo usar contraste, você pode fazer a programação do exame sincronizado com a programação de diálise. E aí o paciente faz o exame e logo depois vai para a diálise e não vai ter problema nenhum. E durante a aula a gente percebeu que a galera teve dúvidas e tal. A gente quis
selecionou as dúvidas que faziam parte, assim, de um aproveitamento da didática do senhor e da experiência no ensino, né? E dentre elas, a gente observou que tinha uma interessante. Professor, o que o senhor recomenda? A gente precisa entender a anatomia, por exemplo, eu saber a anatomia através da tomo, como se eu estivesse vendo o atlas, ou o senhor prefere que a gente saiba reconhecer o padrão de cada doença? Eu bater o olho na tomo, eu não sei o que é esse órgão, mas eu sei o que é esse problema. É impossível você conseguir reconhecer o padrão da doença sem saber a anatomia. Foi por isso que a gente começou o primeiro livro com a anatomia, porque não dá. É uma coisa muito basilar. É como você tentar construir uma casa sem fazer a fundação. Não vai para frente. Então, para fazer diagnóstico, são 3 pilares. Para você fazer um diagnóstico, saber o que tem na imagem, são 3 pilares. O pilar da anatomia, Correto. o pilar da clínica do paciente e o pilar do padrão da doença. Não adianta ter só o pilar do padrão da doença. Eu tenho que saber a anatomia e tenho que saber a clínica do paciente. São esses 3 pés. Não dá para fazer diagnóstico sem um deles. Entendi. Professor, tinha outra pergunta aqui interessante, a gente pode fazer mais uma, né? Pode. O pessoal pediu para o senhor falar, tipo, um maceitinho de cada janelamento, por exemplo. O que o senhor acha que é interessante a gente saber de janelamento ósseo, de mediastino, de partes mole? Assim, o que é mais marcante? A palavrinha-chave, assim. Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Eu não entendi muito bem o cerne do que a pessoa está querendo me perguntar. Pelo que eu entendi aqui, ele quer saber, tipo, qual que é uma característica marcante de um janelamento pulmonar, de um janelamento Ah, de partes moles e entendi. de um janelamento ósseo. Ah, entendi. Peraí, que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Uhum. Pronto, estão vendo minha tela, né? Sim, estamos vendo já. No janelamento para parênquima pulmonar, tudo fica branco e o pulmão fica preto. Tá vendo aqui, ó? Sim, sim. Tudo fica branco e só o pulmão fica preto. Mas não é preto, né? É cinza escuro. No janelamento de partes moles, que mediastino é o mesmo que abdômen, que é o mesmo que o crânio, com diferenças muito discretas, você não tem... Só quem tá branco é o osso. Então, ó, só o osso tá branco. Percebe? Corpo vertebral dorsal, Correto. costela, externo. Olha aqui no crânio, só a calota branca, tá? Então, quando você encontra tudo branco, você está na janela de parênquima pulmonar. Só o pulmão que está um pouquinho mais preto. Quando você encontra só o osso branco, você está na janela de partes moles, tá? E a terceira dica que eu dou, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um exame para mostrar. Vou abrir um exame aqui para mostrar para vocês que tem uma outra janela importante de ser conhecida, principalmente na avaliação do trauma, tá? Sim. Isso dá uma possibilidade de a gente poder fazer diagnóstico nessas janelas, mas não é uma coisa fixa, igual o raio-x, né, igual o senhor falou no começo. Pronto. Ó. Olha essa janela aqui. O que a gente tem aqui, ó? Não tá nem branco e nem não é parecido com nada do que a gente estava vendo, né? Verdade. Essa é a janela que a gente chama de janela óssea. A dica para saber que eu estou na janela óssea é que tudo fica cinza e eu consigo diferenciar a cortical do osso da medular do osso. Isso é uma janela excelente para avaliar fratura, como vocês podem ver aqui, ó, fratura do rádio distal. Tá vendo aqui? Uhum. Aqui são os ossos do carpo, cortical íntegra, mas o rádio fratura. Olha a una aqui, tem uma fraturinha do processo estiloide da una também aqui, ó, um fragmentinho solto aqui. A gente não consegue avaliar isso
nas janelas clássicas, tá? Então, por exemplo, na janela aqui de partes moles, é muito mais difícil fazer a diferenciação entre cortical e medular. Ah, João, mas eu tô vendo aqui a diferença. Beleza, mas não tá tudo cinza, né? Cinza é essa janela aqui, tá? Então, janela de partes moles, janela de osso, tá? E a janela de pulmão é mais chegado para o branco aqui, alguma coisa mais ou menos nesse ponto aqui. Só que a janela de osso e a janela de pulmão são muito parecidas, tá? Então, é muito próximo o janelamento para osso do janelamento para pulmão. Então, aqui, para eu fazer um janelamento para osso aqui, eu mudo pouquinha coisa aqui só para conseguir enxergar a diferença entre a cortical do osso e a medular do osso. Correto, certo. Essa do processo de lote foi só para quem assistiu a gente agora e vai lembrar no plantão lá quando tiver no pronto-socorro. Rapaz, ser no plantão é importante mesmo. Não tem como. Se não souber janelar para osso, você não vai ver fratura. Sim, sim. A gente percebe isso muito nas aulas do senhor, né? Que o senhor sempre fala assim, poxa, quando você estiver no plantão, não fique refém daquele diagnóstico que tem que chegar da tom para você. Já olha ali, dá andamento no seu paciente, cuida bem dele, para não errar, né? Isso é muito importante. A gente tenta absorver tudo isso e é um processo longo, mas a gente precisa de ajuda de gente que está disposto a colaborar conosco, igual o senhor fez hoje. Até porque o médico que está lá do outro lado é um médico como você, né? Está sujeito Sim. a erros e está sujeito a habilidade, dependente do quanto ele estudou ou não. Então, você deixar a conduta do seu paciente completamente nas mãos de outra pessoa é algo temerário. Então, assim, é importantíssimo que cada médico, em cada especialidade, tenha conhecimento da imagem da sua área de atuação. O radiologista, ele é, assim, o cara que vai entender de tudo, mas o bom especialista, e nisso eu quero dizer o plantonista também, porque na verdade medicina de urgência é uma especialidade que infelizmente no Brasil a gente pratica sem ter título, né? Mas medicina de urgência é uma especialidade médica. O bom médico de urgência, o bom plantonista, ele tem que entender de emergência na imagem, tá? Porque o paciente na emergência não tem tempo a perder para esperar 2, 3 horas por um laudo. Tudo bem que hoje muitos pacientes na emergência vão para fazer ambulatório. O paciente está sentindo uma dor na ponta do pé e vai para emergência. Mas a verdade é que emergência não é isso, não. Emergência é o AVC, emergência é a dissecção de aorta, emergência é aquele cenário que o paciente não tem tempo a perder e o emergencista precisa estar pronto para reconhecer esses achados. Sim. Professor, agora no último minuto a gente queria lembrar de uma coisa importante que o senhor falou e mostrou para a gente, inclusive na aula, e tem uma pergunta sobre isso. Como é que a gente vai cuidar da parte das questões mesmo que serão cobradas da gente no futuro? Porque, teoricamente, não vou ter aquela clínica do paciente toda completa para me ver, vai ser só um textinho lá. Eu vou ter que saber muita imagem e relacionar com cada doença. Por exemplo, durante o meu internato, eu vou ter que estudar cada doença e a imagem dela. Você pode repetir, Isaías? A pergunta aqui que fizeram é o seguinte: como é que eu vou cuidar de estudar adequadamente a imagem, a radiologia na questão de residência? Eu tenho que seguir os 3 pilares que a gente vai fazer na prática médica mesmo? Bom, é aí que tá, né? Aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Quando você estuda radiologia direito, você está estudando ao mesmo tempo, clínica médica, laboratório, exame físico, tudo. Você está estudando medicina. Quando você está estudando radiologia do jeito certo, como eu ensino para os meus alunos nos cursos, você está estudando tudo isso junto. Não é uma coisa separada. Você não estuda o padrão de realce do tumor do pâncreas. Você estuda a epidemiologia daquele tumor, você estuda a clínica que o paciente apresenta, você estuda qual marcador laboratorial que vai estar associado e você estuda também como é que aquele tumor apresenta-se na imagem, como descrever ele. Mas o bom radiologista não é o cara que sabe qual é a imagem, é o cara que sabe as apresentações clínicas, laboratório,
às vezes até o tratamento para aquela condição. Então, quando você estuda a radiologia do jeito certo, você está estudando medicina. Imagem não é só imagem. Teve um seguidor que falou isso uma vez lá no canal e eu peguei isso como um mantra, porque é a mais pura verdade. Imagem não é só imagem. E aí, fazendo uma outra propaganda aqui já de uma outra coisa, eu tenho um curso que eu nem vendo ele muito assim, tipo assim, no sentido de que eu não deixo ele inscrições abertas, que é um curso preparatório para a prova de residência só focado em imagem, que é só respondendo questão de prova de residência com imagem. Pegando a questão, mostrando... Talvez em breve eu faça alguma campanha de vendas dele, mas hoje ele não está aberto para compra, mas fiquem ligados aí que se eu for abrir, eu vou avisar lá nos grupos de Telegram e tudo mais, então fiquem espertos aí. Tranquilo. Professor, nossa, a gente está assim, feliz, sabe? Motivado a estudar mais. O pessoal das universidades todas que está aqui, de cada liga, cada um que, né, que ama a radiologia, está muito feliz de o senhor ter dado essa força para a gente, ter dado esse respaldo. E de verdade, o senhor está fazendo com que a gente chegue lá mais motivado e faça a diferença mínima possível, mas a gente faça a diferença na vida do paciente. Muito obrigado, de verdade, de coração, por tudo que o senhor fez pela gente, por ter dado esse apoio, tá bom? Obrigado a você, gente. Um abraço. Obrigado pelo convite. Espero que tenha acrescentado aí a aula para vocês. Acrescentou muito. Obrigadão.